Meu Deus, não fazem isso. Como tema, o governo provincial de Luanda decidiu proibir a circulação de mototáxis por quase toda a extensão da capital. A justificação é que assim se vai diminuir os acidentes em Luanda. É uma medida acertada? Eu não sou especialista em segurança rodoviária, nem pouco mais ou menos. Mas já que tu me colocas este tema, eu nem estava à espera sequer comentar sobre isso. Eu, em dezembro, salvo erro, janeiro ou fevereiro, eu conheci uma pessoa em Portugal, por acaso um especialista em segurança rodoviária, que teve comigo uma conversa muito interessante, não é? E esteve a explicar-me, e atenção que era um taxista, porque era um taxista, mas era um especialista em segurança rodoviária, que já tinha tido uma vida, já tinha sido militar, já tinha sido isso e aquilo, que tal. Estava aposentado, e esteve a explicar-me um bocadinho, esteve a explicar-me um sinal de trânsito que foi introduzido em termos experimentais em Portugal há alguns anos e agora parece que está a funcionar de forma um bocadinho mais séria, que é o H24, salvo erro, que é um sinal de trânsito, acho que nós não temos aqui, que foi pensado para estabelecer velocidades médias em determinados percursos, não é? Por exemplo. E eles começaram a colocar aquilo de forma mais ou menos oculta. Ou seja, quando sai daqui para Viana, a velocidade média é 120, por exemplo, a hora, não é? A Sueli pode, eventualmente, algum trecho, algum percurso andar a 140, 160, mas depois, em algum momento, tem de reduzir para os 70 ou para os 60 para compensar e encontrar a velocidade média, porque senão pagava uma multa bem pesada. E este sinal não foi colocado em tudo quanto é lado. Houve estudos que foram feitos, estudos muito apurados durante anos, e perceberam aquelas que eram as zonas de maior perigo, não é? Onde havia com taxas de sinistralidade mais elevadas. Então eles foram colocando o tal sinal, e depois de algum tempo de teste perceberam que aquilo estava a resultar. E então puseram aquilo a valer. Eu não sei, francamente, e não, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que trabalham nestas matérias, eu não sei se realmente, no nosso caso, também as coisas são estudadas assim, não é? Ou um mototaxista passou à frente do carro do governador e o governador irritou-se, a partir de agora não há mais mototaxista. Eu não sei, confesso que não sei. E não sei porquê. Porque se nos tivessem dito assim, olha, nós temos uma taxa de sinistralidade X, destes X% é por causa dos mototaxistas. Bem, nós tínhamos que dizer, bem, o governo está a fazer leituras e parece que está a tomar uma decisão fundamentada em estudos rigorosos e com uma apreciação rigorosa. Talvez até isso tenha acontecido, mas como o governo não nos diz, não é? E nós não somos nem espíritas nem feiticeiros, nós não temos como perceber isso. Então ficamos com a ideia de que talvez algumas dessas decisões ocorram mesmo assim. Assim, é muito difícil alguém que conduza não se ter irritado uma outra vez com um mototaxista, não é? Mas nós temos que olhar para a realidade, para a nossa realidade social, para a nossa realidade sociológica, não é? Temos que olhar para a nossa realidade económica, não é? Temos que meios de transporte é que nós temos. Não é? A verdade verdadeira é que estes meios de transporte têm uma importância brutal a nível do próprio sistema, se assim podemos considerar, na mobilidade das pessoas, não é? E tanto quanto eu percebi, aquela proibição é praticamente, como diriam os brasileiros, uma proibição geral, praticamente. Eu não sei se estudou o impacto que essa medida terá do ponto de vista da mobilidade das pessoas, não é? Eu não sei se nos poderão apresentar números que dizem que, de facto, os mototaxistas, no conjunto da sinistralidade, eles são responsáveis por metade dos acidentes. Porque até aqui temos ouvido que é o álcool, não é? É isso que eu estou a dizer. Aliás, ainda bem que me diz isso para me ajudar aqui a raciocinar, porque eu acho que foi há 2 semanas, não é? Que nós já andamos a falar sobre isso. Quando há acidentes, dizem 2 coisas: ou álcool ou excesso de velocidade. Muito raramente ouvimos aí que é o mototaxista. Não temos ouvido isso. Por isso é que e que me perdoem as pessoas que trabalham nestas matérias, efetivamente terão feito estudos, mas lá está, nós também não tivemos acesso a nada. Se porventura a nota
explicativa desse esses elementos complementares para que nós pudéssemos perceber, não, é uma medida de facto racional e baseada em estudos científicos, não estamos aqui com decisões meramente empíricas porque alguém passou à frente do carro do ministro ou do governador e ficou chateado e vamos lá tirar essa gente aqui. Bem, mas infelizmente somos um bocadinho forçados a pensar assim quando não nos dão argumentos suficientes e isto por um lado e por outro, quando nós olhamos para a nossa realidade e perguntamos-nos quais são as soluções para isso, não é? Quais são as soluções? Estas pessoas que se servem destes meios, qual é a alternativa que têm? Que alternativas é que foi dada a essa gente? Porque nós vemos como é que as paragens... nas vias secundárias. Sim, está bem, mas estas pessoas andam pelas vias principais por alguma razão. Sueli, eu não sou propriamente um anarquista. Eu também acho que numa situação ideal os mototaxistas deviam ter uma regulação extrema. Eu concordo com isso. Só que eu não posso tomar medidas, não posso tomar decisões políticas, digamos, desfasadas daquilo que é a realidade que nós temos, a nossa realidade económica, a nossa realidade social, a nossa realidade cultural. Se nos fossem apresentados estudos que nos dissessem, bem, esta gente é responsável por metade da sinistralidade rodoviária, ou é metade por 1/3, ou por 1/4, o que fosse, nós tínhamos de ter necessariamente leituras diferentes. Aquilo que nos parece só, até por causa dos comunicados que tu referiste aqui há bocado e muito bem, não é? Que os acidentes são nunca é por estrada estragada, nunca é por nada, ou é álcool, ou é velocidade a mais. Nós somos obrigados a especular que talvez um taxista tenha passado à frente de um ministro ou de um manda-chuva qualquer. O taxista não, um mototaxista, talvez tenha feito umas vírgulas à frente de um carro, alguém ter-se irritado e depois são tomadas decisões como estas. Porque é importante que estas decisões que têm este caráter de ruptura e que têm um impacto significativo na vida das pessoas, porque o transporte tem um impacto significativo na vida das pessoas, sejam bem fundamentadas para evitar esse campo de especulação, para nós entendermos, não, o governo decidiu e bem, porque afinal estes senhores vão sair da via e nós vamos reduzir a sinistralidade em 50%. Decisão acertada. Bem, temos que encontrar agora formas de compensar isso, temos que aumentar os transportes públicos, temos que fazer isso, temos que permitir que mais taxistas funcionem, só que depois é preciso compreender também, lá está, a própria cidade que nós temos, não é? Porque nós muitas vezes, muita gente que serve, e é preciso ter nota disso, não são só pessoas necessariamente de classe baixa que servem destes meios. Às vezes eu estou aqui na Avenida Brasil, não é? E tenho uma reunião às pressas, sei lá, no aeroporto, às vezes tenho um engarrafamento só que me faz chegar lá em 1h30, talvez uma motorizada, não é? Me faz lá chegar com alguma facilidade, por causa também das condições do congestionamento da nossa própria cidade. Portanto, eu penso que todos estes elementos tinham de estar na equação para que quando nos fosse anunciada a decisão, nós pudéssemos também acolhê-la com alguma tranquilidade e perceber, não, o governo de facto pensou, estudou e está a apresentar números. Repara que eu ouvi declarações, salvo erro, de um responsável de umas associações a dizer que nem sequer houve consulta. É que, não sei se é verdade, se é mentira, porque também não ouvi ainda nenhuma reação do governo a propósito dessa questão específica. Estão reunidos agora. Sim, mas pelo menos estão reunidos, mas isso é qualquer coisa que vem como consequência das reclamações que ocorreram, das manifestações e etc, não é? Porque aquilo que nós ouvimos é que eles não houve sequer o cuidado, não é, de pelo menos ouvi-los. É porque o governo é que tem, muitas vezes, incentivado estes grupos sociais a formarem associações. Muitas vezes o próprio governo tem incentivado, formem lá cooperativas, formem lá isso. O governo devia ter a obrigação, no mínimo ética, em situações como estas, chamar os tais parceiros sociais e dizer, bem, meus amigos, o problema é este e nós vamos ter que tomar essas decisões. É claro que o governo é soberano, tomar as decisões tem de tomar. Mas, peço perdão, quando é o governo a incentivar a criação destas cooperativas, dessas associações, então tem de lhes dar também o devido respeito, devido respeito, devido mérito, e em situações como estas, que não estamos a falar de uma questão de menos importância, pelo impacto que tem a nível da mobilidade na cidade de Luanda, que nós sabemos que é uma questão caótica, estas pessoas deviam ter pelo menos, antes de decisões serem tomadas, não é depois, agora que deu confusão, vamos reunir, é a tal história, não é? Portanto, ter reunido antes,
né? Talvez até tivessem encontrado consensos e as coisas fossem aquelas opiniões, aquelas sugestões que nós ouvimos de alguns dos responsáveis. Não, pelo menos deixem aqueles que têm cartas, não é? Porque aqueles conhecem as regras, pelo menos. Talvez estas questões tivessem sido dissecadas numa reunião prévia e tinha-se evitado todo esse escândalo e as manifestações, etc. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,